Glórias ao nosso Deus. A palavra do Senhor se encontra aqui no livro de Salmos, capítulo 34, versículo de número 13, que diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar em algo que tem sido muito negligenciado na nossa vida. E o Senhor nos fala através de Tiago, do apóstolo Tiago. Ele diz que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque uma pequena fagulha, um pequeno fogo destrói florestas. E ele diz que a nossa língua, ela é capaz de abençoar ou destruir toda a nossa vida. É como um barco que com um pequeno leme dirige toda a embarcação gigantesca. Basta um pequeno leme para direcionar esse barco. Assim a nossa língua é a nossa palavra. E o Senhor está falando aqui de duas coisas muito importantes. Ele está falando de guardar a língua do mal. É abrir a boca somente para falar coisas que abençoam a vida das pessoas. Ainda que nós tenhamos razão, ainda que as pessoas tenham nos feito mal, a palavra de Deus nos manda abençoar e não amaldiçoar. Então nós temos que guardar a nossa língua do mal. Temos que usar a nossa língua para abençoar até mesmo aqueles que nos odeiam, aqueles que não gostam, que falam mal da nossa pessoa. A nossa boca deve ser guardada para Deus, consagrada para Deus. Nunca usar palavras de morte. O Senhor até nos exorta na palavra: não chame ninguém de louco, porque haverá um juízo sobre você. Então nós temos que cuidar da nossa língua. Se nós queremos uma vida abençoada, no livro de Provérbios diz que a morte e a vida está no poder da língua. Muitas pessoas estão sofrendo por causa da língua, por causa da sua boca, por causa daquilo que ela fala. Precisamos direcionar a nossa língua. E aqui fala de duas coisas: primeiro, é guardar a língua do mal, e segundo, os teus lábios de falarem engano. Então, essa segunda parte aqui do versículo, ela não está falando que você está falando mal de alguém, amaldiçoando ninguém, não, mas é que você está falando palavras de engano. E quantas pessoas estão sofrendo exatamente por causa desta situação? Porque o inimigo, ele sabe como funciona o mundo espiritual, ele sabe como funciona a nossa constituição mental, física e até espiritual. Ele conhece segredos que nós não conhecemos. Então ele vai usar a sua boca de forma negativa. Quantas pessoas que vivem repetidamente dizendo: eu não tenho sorte. Quantas pessoas que vivem repetidamente dizendo: eu sou um fracasso, eu sou uma derrota. Quantas pessoas que abrem a boca para amaldiçoar o seu dia, quando diz: amanhã vai ser um dia difícil. Então seus lábios estão falando engano, porque você já está profetizando a dificuldade antes mesmo do dia nascer. Você já vai deitar na sua cama e dormir condicionado no outro dia levantar acreditando que esse dia vai ser complicado, ao invés de você crer que vai ser uma bênção, ao invés de você crer que Deus vai te dar a vitória. Porque assim, quando nós falamos, nós jogamos sementes que podem dar fruto. É por isso que a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Cuidado, porque quantos estão usando a sua boca de forma negativa, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu sou um fracasso, eu sou uma derrota, a minha vida não tem jeito, a minha vida é sofrer, vai piorar. Não, em nome de Jesus, guarda os teus lábios de falar dessa maneira. Tudo que o inimigo quer é que você venha perder a sua fé, fechar portas, impedir que as promessas de Deus aconteçam na tua vida. Porque quando nós falamos
Muitas vezes nós anulamos a promessa de Deus na nossa vida. Quando nós fazemos uma oração a Deus e pedimos: Senhor, abre essa porta, faça essa obra. E minutos depois abrimos a boca, a mesma boca que orou e pediu para Deus abrir uma porta, ela vai dizer: não tem jeito não, a crise está muito complicada, está tudo difícil no Brasil. E aí você já anulou a palavra de Deus, a promessa de Deus, porque com essas palavras você está confessando que você não crê, você está confessando que não tem jeito. E nós recebemos aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos no coração. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então nós temos que vigiar, porque mesmo que venha a dúvida, fale a palavra de fé. Mesmo que venha a dúvida, fique com a promessa de Deus. Mesmo que você esteja passando um momento difícil, como os discípulos que estavam naquele barco durante aquela tempestade, diga: o Senhor é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza e nele eu confiarei. Usa a sua língua dessa maneira e você vai ver muitas coisas mudando na tua vida. E o Senhor fala também no livro de, deixa eu ver aqui, glória a Deus, achou, Provérbios capítulo 8, versículo 7, diz assim: porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Tudo que nós falamos, tudo que nós proferimos tem poder. O poder, a morte e a vida está na nossa língua. Quando você diz que alguém não tem jeito, você está trazendo mal para essa pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, porque está muito claro: a minha boca tem que proferir a verdade, mas os meus lábios têm que abominar a impiedade. Pedir para o Senhor dirigir os nossos, da sabedoria. Por isso que quando viu a glória de Deus no templo, Isaías, ele disse: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ficou bem evidente ali para Isaías o pecado da nação e os pecados que eles cometiam, de falar sem temor, de falar negativamente, de falar de forma ímpia, sem nenhum pudor, sem nenhum respeito para com Deus. Até mesmo aquilo que parece algumas palavras chulas não deve sair da nossa boca. Nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Rei. A nossa educação tem que ser outra. As nossas palavras têm que ser diferentes do mundo, tem que haver diferença, porque o Espírito que está em nós é o Espírito de Deus, e o Senhor tem prazer quando nós abrimos a nossa boca para falar de forma sábia. Pastor, mas eu não tenho sabedoria, quando eu vejo, eu já falei. Olha, o remédio é pedir sabedoria para Deus. O remédio é se entregar na mão de Deus. Deus, faz da minha língua a pena de um grande escritor. Deus pode fazer isso. Tudo na nossa vida vem dele. E o grande problema é que a igreja tem sido ensinada a pedir coisas, a pedir valores, a pedir bênçãos materiais, e tem esquecido das bênçãos que são muito mais valiosas, que são a sabedoria, o discernimento, o entendimento. Em nome de Jesus, guarde esta palavra, comece a usar a sua boca, a sua língua de forma positiva. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina: somos mais que vencedores, tudo posso naquele que me fortalece. Comece a usar a sua boca e a sua língua de forma correta, e você vai ver a glória de Deus, você vai ver a bênção de Deus florescer na tua vida, em nome de Jesus.